Nasci em Araras, uma cidade muito alvissareira, uma cidade muito bonita, uma cidade limpinha, arrumadinha, uma cidade muito gostosa para se viver. E foi ali que eu passei a minha infância, foi ali que eu nasci, foi ali que eu tive os meus amigos, eu tive uma infância muito boa, com muitos amigos, com muitos companheiros. Naquela época, as cidades não ofereciam o perigo que oferece hoje. Então a gente brincava muito, ia nadar no rio, brincava de carrinho de rolimã, tinha campo de futebol em todo lugar, pela cidade toda. E nós tivemos uma infância muito feliz, eu tive. Depois eu cresci, sempre estudando, eu estudei sempre, nunca deixei de estudar. Eu fiz, naquela época chamava grupo escolar, hoje se chama ensino fundamental, ficou mais chique, ficou mais bonito. E eu fui orador do grupo. Depois eu fiz normal, eu me formei professor primário, eu fui orador. Eu me formei contador, eu fui orador. Eu fiz curso de direito, me formei advogado, eu fui orador. Nessa época aconteceu uma das coisas mais felizes da minha vida, que foi ter conhecido a minha esposa. Na verdade, ela me conheceu. Na verdade, ela me encontrou. Olha a sorte que ela tem, que eu tive também, porque a gente é muito feliz juntos. Ela me encontrou na rua. Ela tinha... Os avós delas moravam em Araras e ela sempre ia visitar seus avós. E ela me encontrou na rua, nós nos conhecemos e acabamos nos casando. Tivemos 2 filhas maravilhosas, 2 filhas lindíssimas, 2 filhas que nunca nos deram trabalho e que me acompanhou sempre, em todas as atividades sindicais. Eu ia nos congressos, eu ia nos seminários, e a minha esposa e as minhas 2 filhinhas sempre me acompanharam, sempre foram juntos. Hoje, o tempo passou, as minhas filhas não quiseram ser sofredora igual o pai, ser transportador. Aliás, quando elas chegaram na idade de fazer uma faculdade, claro, aconteceu conosco, comigo e com a minha esposa, o mesmo que acontece com todo mundo. Os filhos ficam indecisos, não sabem o que faz, para que lado vai. É claro que eu gostaria que ela tivesse, pelo menos uma delas tivesse vindo, pelo menos experimentado transporte comigo. Mas elas, na sua dúvida, nos perguntaram: papai, mamãe, e agora? O que eu faço? E nós respondemos para ela: filha, quem vai decidir isso é você. Só você pode decidir isso. A gente só pode lhe dizer o seguinte: escolha alguma coisa que você realmente goste. Escolha alguma coisa que você goste bastante. E vá fazer isso, siga por esse caminho. Ah, mas papai, o que eu gosto, não sei se dá dinheiro. Filha, não pense no dinheiro. Dinheiro é consequência. Pense em fazer aquilo que você gosta. Se você fizer realmente aquilo que você gosta, você nunca mais vai ter que trabalhar na vida. E foi o que elas fizeram. Uma foi ser dentista, é dentista, adora, ama o que faz, se encontrou. A outra é psicóloga
e está na França fazendo pós-graduação, vai ficar 2 anos fazendo pós-graduação. Dá uma dor no coração falar isso, dá uma saudade. Mas a gente vai sempre para lá para vê-la. E é assim, minha vida familiar. Eu tenho muito que agradecer a Deus. Até porque Ele sempre fez por mim muito, muito mais do que eu fiz por merecer. Eu comecei a trabalhar no transporte de carga muito cedo. Eu era ainda menino, eu era muito jovem, eu tinha de 12 para 13 anos, mas eu era muito aplicado. Eu sempre fui muito estudioso, eu sempre estudei muito e eu conhecia uma pessoa que tinha 2 caminhões, mas era uma pessoa que não era letrado, ele não sabia ler, não sabia escrever, ele tinha dificuldade. E eu comecei a ajudá-lo. Ele tinha um tino comercial muito grande, ele tinha. Então eu comecei a fazer a parte administrativa, eu fazia a parte administrativa e ele se dedicava ao relacionamento, aos caminhões, a encontrar carga. E aí isso foi crescendo, o tempo passou, a empresa cresceu muito, cresceu bastante. Nós tivemos épocas boas, épocas difíceis, nós atravessamos, como outros companheiros, todos os planos de governo, esses planos loucos, absurdos, planos que deixaram qualquer um enlouquecido, planos em que muitos companheiros nossos ficaram pelo caminho e nós conseguimos atravessar todos esses planos e crescemos, fomos crescendo. E o que me ajudou muito foi eu ter conhecido as entidades sindicais. Foram as coisas que mais me ajudaram. Nós tínhamos na empresa os caminhões importados, que eram um Volvo Viking. Eram uns caminhões extremamente pesados. Eles por si só, eles eram super pesados, eles eram. Aí criaram a lei da balança. Esses caminhões por si só, quase vazio, davam excesso na balança, tão pesados que eles eram. Eram uns caminhões muito fortes, muito potentes. E isso, com a lei da balança, todo mundo passou por dificuldades. E isso foi o que me trouxe pela primeira vez ao sindicato, que era uma sala lá na 24 de Maio, no centro de São Paulo. Foi os primeiros contatos que eu tive com o sindicato, foi para começar a resolver esse problema da lei da balança. E daí eu vi o que era o sindicato. Nos sindicalizamos, entramos sócios do sindicato, e eu passei então já nessa época, nesses idos de quase 50 anos, eu passei a fazer parte do sindicato, eu passei a acompanhar as atividades do sindicato, eu passei a participar de reuniões, de comissões. Com o sindicato, quando eu digo sindicato, é o CETCESP, é o sindicato patronal. Com o sindicato, eu vim a conhecer a NTC, a nossa Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga e Logística de hoje. E eu, menino ainda, garoto, jovem, eu sentia uma admiração, mas tão grande e profunda, por aqueles homens que conduziam o destino do transporte nesse país,
o Denizar Arneiro, Oswaldo Dias de Castro, o Sebastião Hudson Ribeiro, o Thiers Fattori Costa, o Adalberto Panzan, o Domingos, enfim. Todos aqueles, eles eram meus ídolos. O Aristóteles de Carvalho Rocha, o Rochinha. Eu tinha uma admiração profunda por eles. O que me levou, sem dúvida nenhuma, à minha formação profissional de transportador e de sindicalista, o que fez com que um dia eu viesse a ser presidente do CETCESP, com o maior orgulho do mundo, porque o CETCESP, salvo o melhor juízo, é o maior sindicato de empresas de transporte patronal do mundo. Vocês me entenderam mal, não. Eu repito, do mundo. E por que eu digo do mundo? Eu digo do mundo porque lá no CETCESP, em que eu fui presidente, nós temos uma regra que é mantida até hoje, que todo ano nós fazemos uma viagem para algum país, uma viagem técnica, para conhecer o transporte de algum país. Cada ano a gente elege um país e nós vamos com um grupo de transportadores para esse país para ver como é que funciona o transporte naquele país. Se as dificuldades que nós temos aqui no Brasil são as mesmas que eles têm lá, como eles fizeram para resolver determinados problemas, ou se não fizeram, se eles continuam tendo os mesmos problemas que nós temos. E com isso a gente visita sempre as maiores transportadoras desses países e também visitamos os sindicatos e as associações de todos esses países. E em todos eles nós perguntamos quantas empresas eles representam. Nós nunca encontramos, nem nos Estados Unidos e em nenhum país da Europa, algum sindicato patronal que representasse mais de 7.000 empresas, que é o caso do nosso CETCESP, que é o caso do nosso sindicato de São Paulo. Por isso é que eu digo, do CETCESP, para mim, é o mais importante sindicato patronal do mundo. Ninguém, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora para vocês, vocês que estão me ouvindo. Ninguém consegue nada na vida por acaso. Ninguém. As oportunidades surgem para todo mundo. Todo mundo tem oportunidade na vida. O que precisa ocorrer é que a gente precisa estar preparado no momento em que as oportunidades surgem para você. E foi dessa maneira que eu sempre pensei. E por isso é que eu nunca parei de estudar. Como eu já disse no princípio, eu fiz o grupo, fiz normal, fui professor, fiz técnico em contabilidade, formei contador, me formei advogado. Eu fiz curso de corretor de seguros. É claro que eu nunca tive uma corretora de seguros, mas eu tenho até registro na SUSEP. Eu entendo de seguro. Quando o corretor vinha discutir os problemas dentro da empresa, às vezes eu sabia mais do que ele, eu entendia mais do que ele. Eu fiz curso de supervisor de segurança do trabalho, então eu conseguia saber se o meu supervisor
estava cuidando convenientemente da empresa. E depois, quando eu terminei realmente de estudar, eu sempre li. Eu nunca deixei de ler. Até hoje eu leio muito. Eu tenho muitos livros, muitos. E eu leio realmente um livro atrás do outro. Eu, com o meu empenho, com a minha participação e com o conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos anos, é que eu vim a exercer os cargos dentro da entidade. Eu fui presidente da FETCESP, da CETCESP, como eu já disse. Eu fui vice-presidente da federação, eu ainda sou o diretor da federação e acompanho todas as suas reuniões. Eu sou conselheiro da NTC. Eu fui vice-presidente do Sindetrap, Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de Piracicaba. Eu sou conselheiro da Sicredi, da cooperativa de crédito da entidade. Então eu sempre fui uma pessoa muito participativa. E em função disso, eu recebi com muito orgulho todas as honrarias que são outorgadas pela entidade de transporte. Eu recebi a medalha de mérito Adalberto Panzan, que é outorgada pela FETCESP, pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. Eu recebi a medalha de mérito da NTC, da Associação Nacional das Empresas de Transportes de Carga e Logística. E eu recebi em Brasília a medalha JK da CNT, da Confederação Nacional dos Transportes. Tudo isso sempre me deu muito orgulho, porque foram conquistas que eu consegui, sempre batalhando, sempre lutando, porque lutar e batalhar é próprio do transportador. Aquele transportador que não é um lutador, que não é um batalhador, não sobrevive nessa selva onde não existe regulamentação, onde é cada um para si, onde todo mundo tem realmente que ser competente ou não tem, não encontra um lugar no mercado. Agora, o maior orgulho realmente que eu tenho, meu pai era mineiro. Meu pai era mineiro ali do sul de Minas. Meu pai saiu do sul de Minas, jovem, moço, veio para São Paulo, fez sua vida em São Paulo, mudou-se para Araras, que foi onde eu nasci. E mineiro é diferente do paulista, é diferente do carioca, é diferente do gaúcho. O mineiro, ele é mineiro mesmo. Ele tem um orgulho imenso da terra dele. Eu, desde pequenininho, eu ouvia meu pai falar de Minas com o maior orgulho do mundo. Ele tinha o maior orgulho de ser mineiro. E eu não era mineiro. Eu nasci em Araras, eu nasci no estado de São Paulo. Meu maior orgulho foi ter recebido 2 títulos de cidadania mineiras. Eu recebi, primeiramente, o título de cidadão ituiutabano, que fica no Triângulo Mineiro. É uma cidade onde nós temos filial e onde nós investimos muito. E, posteriormente, por indicação de amigos, eu recebi o título de cidadão uberlandense. Então, eu tenho 2 títulos de cidadania mineira.
Eu sou também hoje, a exemplo do meu amigo Urubatã, eu sou também cidadão uberlandense. Eu sou também mineiro, para meu orgulho e para o orgulho do meu pai, que infelizmente já tinha falecido, mas que eu tenho certeza que me assistiu com muito orgulho de lá de cima. Em toda essa minha trajetória de sindicato, de CETCESP, de federação, que eu ajudei a criar, SEST-SENAT, que eu ajudei a criar, quantas e quantas vezes eu fui a Brasília com o Adalberto Panzan, de gabinete em gabinete de deputado, tentando convencê-los a desvincular do SESI e SENAI o setor de transporte. E com muita luta nós conseguimos a criação do SEST-SENAT, que hoje é uma realidade que está aí para nosso orgulho em todo o Brasil. Agora, uma das coisas que me ajudou muito e do qual eu tenho muito orgulho é, sem dúvida, a NTC. A NTC balizou a minha vida durante muitos anos. Eu já citei o orgulho que eu tive desses ex-presidentes da NTC, muitos dos quais, infelizmente, já não estão mais entre nós. Mas eu me aprofundei mais e conheci mais a NTC quando eu fui presidente do CETCESP, porque, nesta ocasião, o presidente da NTC era o Dr. Geraldo Aguiar de Brito Viana, que sempre foi meu amigo e que é uma das pessoas que mais conhecia transporte, que mais colaborou com o setor de transporte nesse país, pois ele participou do mandato de todos aqueles presidentes anteriores que eu citei, até chegar a ser ele, por 2 mandatos, o próprio presidente. E eu tive uma convivência muito grande com o Dr. Geraldo Viana, porque nós convivemos no mesmo prédio, nós nos encontrávamos a todo instante, nós discutíamos os assuntos do setor e eu pude aquilatar a importância e o que a NTC representa para o setor de transportes. A NTC representa até hoje, com o comprometimento, com a dedicação extraordinária do Flávio Benatti, que é uma das pessoas a quem o setor de transportes deve muito. O Flávio tem dado uma ênfase ao nosso setor. E tudo aquilo que se conseguiu deve-se a essas pessoas e à nossa entidade principal, a NTC.